Capítulo 14. Em preparo espiritual. Depois de conhecer os essênios, Maria entrou em outra fase de sua vida. Passou junto com os pais a frequentar também a casa do Monte Tabor. Em relação ao trabalho, tinha muito que agradecer à escola do Templo de Jerusalém, pois para todas as virgens do templo, fosse a filha do sumo sacerdote ou qualquer outra, a regra era uma só: aprender a trabalhar com perfeição. O artesanato da casa de Deus era admirado onde se apresentasse, pela perfeição e habilidade das mãos que nele trabalhavam. Ali eram feitas túnicas de linho em manufatura pessoal, que até mesmo os sacerdotes egípcios admiravam, e alguns deles até encomendavam algumas para serem usados e vistos com mais admiração nos dias de festas, como também muitos reis eram agraciados com peças especialmente feitas para eles. Eliseva, que comandava as virgens todas, destruía trabalhos onde faltasse harmonia nas linhas e houvesse saliências que tiravam o toque de beleza. Sua mãe lhe dera as primeiras lições no tear. Trabalhara com ela em uma simples roca e sabia distribuir os biurros na confecção de rendas. Conhecia também outras técnicas do serviço manual, por já ter visitado muitos países para aperfeiçoar-se na arte do artesanato em favor do templo. Eram dadas lições intermináveis a cada virgem da casa, descobrindo nelas o dom e despertando qualidades para o embelezamento das sinagogas. Eliseva fazia desenhos incríveis, e aquilo tinha de ser passado para o pano pela habilidade das jovens que ali viviam. As cortinas, feitas a várias mãos, sob os olhares de Eliseva, prendiam a atenção de muitos frequentadores, mesmo os mais exigentes, e eram todas exibidas no Templo de Jerusalém. Maria encontrou entre os essênios a mesma sede de harmonia em tudo que se fizesse naquela comunidade de Deus. Eram homens, mas homens que faziam tudo com amor, copiando as coisas da natureza humana e divina. Abrira em sua casa, junto à sua mãe, novos trabalhos manuais, o primeiro dos quais ofertara ao rabino Azedamoá. Era uma túnica simples no porte, mas perfeita na feitura, cuja harmonia de detalhes poder-se-ia admirar. Quando recebeu o presente de Maria, o velho sacerdote chorou de emoção, vestiu a túnica emocionado, explicando, ao vesti-la, que estava tomado da alegria que diviniza o coração. Ele já não podia sair de casa, devido ao corpo se recusar pelo peso dos anos. Sentia cansaço por qualquer movimento e dores em todo o corpo por simples notícias contrárias ao bem da humanidade. Estava inválido fisicamente. Todavia, tinha o espírito vigoroso e lúcido, compensando a debilidade com a oração e o trabalho todos os dias para o conhecimento mais profundo da verdade. Ele era sempre visitado pelos terapeutas essênios e aliviado por eles. Nunca perdera a esperança da vinda do Messias prometido, ainda mais quando teve a felicidade de conhecer Maria de Nazaré. Pedia sempre a Deus para vê-la de novo, antes de morrer. E aquele presente para ele era uma bênção. Sentiu que deveria guardar aquela túnica para a grande viagem que a própria natureza estava lhe impondo a fazer. Era de seu agrado chegar ao céu vestido com a túnica feita pelas mãos santas daquela que deveria ser, na terra, a mãe do grande pastor. A casa de Eli e Ana passou a ser frequentada constantemente pelos terapeutas, os andarilhos da fraternidade, sem despertar suspeitas. Eram homens simples, que sabiam ser discretos com habilidade e conversar de acordo com o ambiente. Mesmo aqueles que se dedicavam às atividades internas na comunidade, de quando em quando iam à casa de Maria compartilhar com sua família da alegria de trabalhar no preparo da vinda da grande luz à terra, esperada com ansiedade. Os basilares da fraternidade essênica também apareciam em Nazaré de vez em quando, e a todos Maria conhecia, tratando-os com todo carinho e amor que seu coração pudesse dar.
O seu trabalho nunca aprendia tanto que não sobrasse tempo para conversar com os que a visitassem, principalmente com os homens da ordem, à qual ela já pertencia com toda a sua família. Maria, avaliando os trabalhos de visita que os pais tinham iniciado há muito tempo, sentiu-se feliz e pôde observar que já havia muitas pessoas incorporadas naquele trabalho santificante de levar a esperança aos sofredores, inclusive Ruth e Lia, que foram curadas de quase todas as suas enfermidades, pois os terapeutas pousavam na casa delas e as tratavam com todo o carinho que correspondesse ao amor fraternal. Maria não perdia tempo, estava sempre à frente de todas as visitas e, quando era necessário, transmitia para quem solicitasse ensinamentos referentes aos trabalhos manuais. Achava conveniente que todos, principalmente os doentes, tivessem alguma coisa para ocupar a mente e tinha no trabalho o melhor remédio para todos os males, dizendo sempre: meus companheiros, o labor é tão eficiente para nós que, mesmo morrendo, devemos aproveitar os últimos instantes para fazer alguma coisa útil, se não com as mãos, que às vezes não nos obedecem mais, com a cabeça, com a palavra. E, se esta for interrompida pela enfermidade, podemos fazer o melhor que pudermos pelos pensamentos. Porque, se tivermos boas intenções, Deus falará sempre pelos nossos sentimentos e falará tão bem que todos compreenderão por meios que desconhecemos. Os essênios ensinaram a Maria um modo de trabalhar excelente: o trabalho em silêncio, que é mais edificante e é sempre luz que nunca se apaga. É força que remove o imprestável e edifica a felicidade em diversos caminhos. É a presença de Deus por onde chega o amor, na pureza do desprendimento. Maria e sua missão já eram conhecidas perfeitamente no Monte Hermon, situado na Fenícia, nos montes Nebo e Moabe, na Judéia. Igualmente em Jericó, havia um grupo de essênios que sustentava a vibração de amor e trabalho naquela região, para que a força do bem fosse assegurada. Na verdade, os essênios contavam, nessa época, mais de 4.000, sem que a massa os conhecesse, somente recebendo os benefícios das suas mãos operantes no amor e na caridade. José ben Jacob era de uma família de camponeses e tinha a honra de fazer parte da linhagem de Davi. Ele já conquistara muitos valores em eras remotas, no processo comum das vidas sucessivas. Era um varão que trazia no coração a bondade, a justiça e, nos seus atos de viver, a obediência às leis do Senhor. Tinha a simplicidade como norma de vida e, profissionalmente, dedicava-se à carpintaria. Também gostava da perfeição. Conversando certa vez com um essênio que percebera seus valores inatos, foi por este consultado: companheiro, se porventura fosses convidado para uma sociedade que tem a palavra de Deus na boca e as suas leis na vida, em que o trabalho e a alegria são permanentes no coração, onde todos trabalham para a felicidade geral e o silêncio é a arma comum, tu aceitarias este convite com sinceridade? Qual a tua opinião acerca dessas normas? José, meio acanhado diante daquele senhor respeitável, não podia deixar de responder àquele chamado que, no momento, lhe pareceu um convite de Deus, respondendo à sua maneira: meu senhor, é a primeira vez que o vejo nestas bandas, e o teu modo de falar convence os meus sentimentos, e devo aceitar, pelos princípios que baseiam a tua conversa. Desde a minha mocidade, venho pensando em conceitos melhores que os que conheci até agora. Tenho frequentado os templos e as sinagogas e já conversei com muitos sacerdotes. Porém, entre meio às suas palavras, noto a rigidez que não pode servir de base da religião. Sinto que há um interesse pessoal que não pode existir nos livros, onde eles bebem esses ensinamentos e os atos das suas vidas não se coadunam com a voz de Deus, que chegou a nós pela boca dos profetas. Entretanto, o que fazermos? Nada somos diante deles,
para falar o que pensamos. E, para falar com convicção, é necessário a autoridade que não temos. A gente tem de obedecer o que ouvir e seguir os caminhos delineados por eles como certos, mesmo que o coração os rejeite. Quero conhecer esse lugar que o Senhor fala, se for da vontade de Deus. Quero fazer parte dessa sociedade, mas há um empecilho. Eu nada possuo de bens materiais. Tenho estas mãos e sou carapina, herança dos meus ancestrais. Sei também que sou da linhagem de Davi, o grande rei que gerou Salomão, o inesquecível rei da sabedoria, que levantou o grande templo de Jerusalém. É só o que posso te dizer de mim. O essênio alegrou o coração ao ouvir as palavras de José e disse com convicção: Estás disposto a tudo deixar e seguir-me? Sim, retrucou José, já que esta é a vontade de Deus. Sigamos então, prosseguiu o essênio. E os dois deram as mãos e saíram conversando a caminho do Monte Carmelo. José foi bem aceito na comunidade, primeiro como companheiro dos terapeutas, depois, com o passar do tempo, como primeiro grau dos homens que conhecem um pouco as doenças e as tratam com ervas e orações. Entretanto, José não se esquecera do Templo de Jerusalém. Sempre prestava serviços no imenso pátio dos frequentadores, com todo amor e carinho. Sentia-se na obrigação de cooperar, quando possível, na casa que seus ancestrais construíram, pois que ele descendia da família de Davi e Salomão. Sentia-se, portanto, honrado em ser vigilante da grande obra e trabalhar na sua conservação. Os bancos trabalhados por José tinham a marca da dedicação, pois o capricho era a tônica em seu ofício. Quanto às plantas, dedicava-se-lhes com amor. Era grande conhecedor de ervas curativas desde menino, tendo sido iniciado por sua mãe, que, além de possuir o dom de curar, aprendera com um velho terapeuta as misturas certas de plantas e os momentos exatos de colheita das mesmas. Por isso, José teve facilidade para aprender a trabalhar com os essênios na cura dos enfermos. Os homens da fraternidade abriram novos rumos aos caminhos que José desejava seguir, enriquecendo as suas experiências para o bem comum. José era reconhecido pelos sacerdotes do templo em Jerusalém como homem bom, cumpridor de seus deveres espirituais. Todos gostavam daquele homem justo, simples e trabalhador. Os sacerdotes do templo em Jerusalém não se esqueceram de Maria, não só porque o seu porte de beleza se lhes impunha, como suas palavras penetravam a consciência de cada um. Mesmo os que se revoltavam ante seus argumentos desejavam ouvi-la de novo. Era realmente um livro de Deus aberto aos que desejavam aprender as mais altas lições de vida em favor da natureza humana. Os ceareiros estavam em plena atividade em Nazaré, como nas cidades circunvizinhas, limpando ambientes e fortalecendo corações para a luta contra suas próprias inferioridades. O povo já sentia o reflexo da aproximação do Salvador do mundo e das criaturas. O que ele deveria trazer como prêmio para a humanidade já se fazia sentir nos ares das cidades palestinas, na velha Judéia. Ele era um astro que estava cada vez mais se aproximando da terra. Vamos encontrar os sacerdotes que dirigiam a casa de Deus em plena reunião, buscando soluções para intricados problemas, um dos quais o que lhes interessava mais. Maria de Nazaré já era moça, dominava plenamente suas palavras e não se deixava influenciar por pessoa alguma. Falava o que pretendia e certamente seria o perigo maior para o templo e a vida dos sacerdotes. O assunto estava no ar. Como resolver? O príncipe da sinagoga tinha um conceito diferente de Maria, por causa da sua própria filha, que um dia falara deste modo: Meu pai, certamente te lembras das minhas tendências para caminhos indesejados. Deves lembrar, porque nunca escondi algo de ti. Pois bem, todas as orações dos sacerdotes e mesmo a presença benfeitora de Eliseva não tiraram aquilo da minha cabeça. Quando as narrei para Maria, ela começou a interessar-se pela minha paz, e a sua presença e as suas orações me valeram.
Estou completamente livre daqueles pensamentos inferiores e sentimentos que pareciam não serem meus. Não posso tolerar quando alguém fala mal daquela moça de Deus. Quanto devo a ela, como também a toda a sua família. Não sabes o quanto ela me ensinou a amar meus pais, a respeitá-los, como também aos sacerdotes e igualmente ao nosso próximo. Ela é um anjo, meu pai. O sumo sacerdote nada intentaria contra Maria, devido ao fato de a consciência não aceitar, como também não iria contra quase todos os sacerdotes. Deixaria livre o assunto, permitindo que todos pudessem expor o que desejassem. O rabino Azedamoá já se encontrava sem condições de participar das reuniões, principalmente onde poderia haver discussões, o que sempre ocorria quando o príncipe dos sacerdotes falavam. Muitos deles já tinham formado opiniões acerca de Maria e de sua vida na vida do templo. Afastar a moça era pior. Trazê-la para dentro do templo era perigoso. Meditaram horas a fio para chegar a uma solução que já levaram antecipadamente consensuada para a reunião, no sentido de ganhar tempo. Ao ficar livre a palavra para os sacerdotes, Abelão de Doá, o mais revoltado do ambiente, falou com veemência, trincando os dentes. Não poderia conter sua fúria diante do que ouvira e sabia sobre Maria, a suposta, no seu dizer, candidata à mãe do Messias. E falou dessa maneira, olhando para o sumo sacerdote, saudando-o com presteza e humildade forçada, sendo que aos outros tratou com naturalidade. Nós temos um assunto a tratar nesta casa, e a sua gravidade nos pede rapidez. Todos vós conheceis, como eu a conheço, uma suposta virgem que esteve nesta casa como candidata à profetisa, mas que nada tem de honesto em sua vida. Ela constitui para nós e para o templo um perigo maior que todos os outros. A sua fala é fácil, conhecemos, e ataca com a sutileza de sua manha, talvez aprendida com os antigos adversários desta casa de Deus, do único Deus que existe, que nós adoramos e cuja vontade fazemos. Nós somos os vigilantes da nossa terra, como cuidamos do nosso povo, e essa moça nos parece que é a representante de Beelzebu, querendo nos destruir. Então, como a educação nos ensina que não devemos atacar frente a frente o inimigo, para não dotá-lo de mais força, temos um plano no silêncio do templo. E esse plano não falha, por já ter dado certo em várias investidas que as trevas planejaram para nos destruir. Somente aqui, no nosso templo, feito pelas mãos abençoadas de Salomão, e seu respeitável pai e nosso protetor, já apareceram cerca de 3 virgens profetizando e dizendo que iriam conceber o Messias prometido pelos profetas, e a todas desmascaramos. Por que a essa não fazermos o mesmo? Só que essa é a pior de todas, dado seu forte argumento, que engana e tem enganado até mesmo alguns dos nossos companheiros. Deixou passar algum tempo para que os presentes pudessem refletir e ficassem ansiosos para ouvir o plano. Assim, dariam mais valor à exposição, e falou com fluência. Respeitável sacerdote, caros companheiros, é de nosso caráter não mentir, como bem sabeis. Falamos porque agimos em benefício da nossa casa e em favor do nosso povo. Essa moça que dizeis virgem, o que poucos acreditam, ainda mais vinda de onde veio, de Nazaré, terra da perdição, onde ninguém respeita as leis do Senhor, que a nossa casa prega, não tem procedência. Certamente, alguém ou alguns dos nossos inimigos a preparou para nos atacar, mas, como são comuns esses ataques, não iremos nos assustar, mas devemos anulá-la de maneira sutil. Pois bem, ela deverá casar-se, porque aí, como de uma mulher casada, nascerá o Messias, que haverá de vir ao mundo por uma virgem, segundo a profecia. Ela mesma irá se contradizer e cairá no ridículo. Com isso, o povo a esquecerá. E mais, esta casa deve escolher o marido para ela, pois ela é ainda nossa tutelada, e respondemos pela sua vida e seus atos. Daremos primeiro o maior apoio
toda a assistência. Depois, indicaremos seu noivo como sendo uma vitória da nossa casa, e a Virgem vai ser uma dona de casa comum, igual às outras, e os dois poderão trabalhar em benefício do nosso templo, o maior do mundo, onde o Senhor habita para sempre. Que dizeis da ideia? Que não é só minha, mas de muitos que aqui se reúnem. O homem que escolhemos e sugerimos para ela é um varão dotado de todas as qualidades, onde fulgura a maior de todas: obediência às leis do nosso templo. É trabalhador e honesto, cumpridor de seus deveres ante a sociedade. Certamente, ele receberá a esposa que sonhara ter, moça, linda, prendada e que leva uma vida simples e plena de temor a Deus. Os dois ficarão premiados, certamente, agradecendo a Deus e a nós, e nós ganharemos mais, por ficarmos livres de um problema terrível atravessado em nossas gargantas. É o único meio de nos livrarmos dessa moça, candidata a ser mãe do Messias. O sumo sacerdote, de olhos semicerrados, ouvia mais as batidas do seu coração do que mesmo a proposta do sacerdote. Conhecia de perto os lobos que o cercavam e os laços que sempre armavam para os incautos, e conjecturou na intimidade de sua consciência, no silêncio da sua mente. Como se enganam esses homens? Como são cegos, pastoreando cegos. Essa moça é diferente de todas as outras que conheci. Vibra em sua alma uma verdade diferente e um amor que o próprio templo desconhece. Essa moça vem de Deus. Disso tenho certeza absoluta. E ir contra Deus é tempo perdido, no tempo que Ele nos deu para viver. Claro que deveríamos tomar todas as precauções, mas nunca nos esquecer de aproveitar o aperfeiçoamento das próprias leis que adotamos. Se tudo se ilumina cada vez mais, como parar no tempo sem desejar melhorar? A minha posição não é de briga, mas não quero participar dessa armadilha contra essa inocente que me ajudou na paz interna de minha filha, que tanto amo. Sou-lhe muito grato. Para mim, ela fez o impossível, que talvez eu nunca fizesse, usando, como usei, tudo o que sabia. Creio que somente o amor consegue o que a própria ciência não alcança, e a minha consciência aprova esse proceder. Os sacerdotes, em fúria, esperavam que o príncipe acordasse, pensando que ele estava em um de seus comentados cochilos. Ele abriu os olhos serenamente e perguntou aos seus companheiros de atividades religiosas: Então, como ficamos? Quase todos se levantaram, aprovando a ideia de Abelon de Doá, cujo rosto parecia em chamas, destilando ódio por todos os lados. Ódio que nascia da inveja, do egoísmo, do orgulho e do medo de perder a posição que ocupava nas lides da casa de Deus. Não havendo outro jeito, foi aprovada a ideia do furioso sacerdote, que saiu dali argumentando com seus colegas e cuspindo de lado quando se lembrava da moça de Nazaré. No entanto, mesmo com o ambiente negativo da reunião, lá se encontravam os seareiros do bem para dirigirem espiritualmente os acontecimentos. Lá apareceu também, em desdobramento, Pai Muni, que chorou na saída por ver tamanha ignorância de homens que se diziam pastores de ovelhas. Pai Muni despertou serenamente no Monte Carmelo, consciente de tudo o que se passava, lembrando-se da ideia dos sacerdotes. Ao acordar, ainda ouvia um homem ignorante a postergar a luz e o coração a lhe dizer da grande necessidade da difusão das verdades espirituais. Ele balançou a cabeça, no corpo quase imóvel pela idade, e disse baixinho, na presença somente do ar que respiravam: Deus nos abençoe, para que surja força de lutar em favor do bem e do esclarecimento de todas as criaturas. Daí a dias, uma comissão de 3 sacerdotes, liderada por Abelon de Doá, partiu para Nazaré, em nome do Templo de Jerusalém, com a missão secreta de fazer conhecer aos pais de Maria aquele que ela deveria receber por esposo. Antes, já tinham conversado com José ben Jacob e dado a ele todos os pormenores dos acontecimentos
e as diretrizes do templo. José aceitou por obediência e por se tratar de uma virgem com todos os predicados com que ele há tanto tempo sonhara. Além disso, era um terapeuta iniciante. Não era preciso cercear seus impulsos em sua vida reta e casta. Ele idealizara há muito ter outro lar, mais filhos e filhas, como seus ancestrais. Depois, com o passar dos anos, sua vontade arrefecera. Mas, diante das diretrizes do templo, nada discutiu. Precisava então conhecer a moça de Nazaré e cientificar-se da anuência da família quanto ao casamento planejado. Certa tarde, pequena comitiva chegou à porta de Eli e Ana. Eram 3 homens ilustres da religião e da política, cheios dos aparatos que lhes conferiam os postos na hierarquia religiosa imposta. O casal, assustado, recebeu os sacerdotes com humildade, beijando-lhes as mãos com reverência, e estes abençoaram a casa em nome da divindade, como seus representantes na terra. Entraram e, após as abluções segundo a tradição judaica, o líder foi logo dizendo: Viemos, da parte de Deus e do nosso príncipe de Jerusalém, vos trazer uma nova, que certamente alegrará toda a família. Eli, tomando a dianteira, com as devidas desculpas, falou meio constrangido: Que a vossa palavra seja franca, que os nossos ouvidos estão apurados para ouvir e que Deus abençoe a todos nós para sempre. Abelão de Doá, sorridente, falou com contentamento: Estimado Senhor, é do conhecimento da família que ora visitamos na paz do Senhor que a vossa filha faz parte, mesmo lá não morando, do colégio das nossas virgens, e assim sendo, nós temos de ficar atentos à sua vida. Os nossos olhos, assim como nossas orações, são proteção para todas elas. As nossas regras, que exigem virgindade, não apenas para aquelas internadas na casa, que ficam constantemente em perfeita adoração ao Senhor, como canais do céu à terra, nos orientando a todos no modo pelo qual devemos proceder. Mas as que moram fora de lá são obrigadas a constituir famílias, porque o lar é agradável a Deus, desde quando mantenha a pureza e a decência, como o vosso, que ora visitamos. Para tanto, aqui viemos vos avisar, como também a Maria, que o templo teve a felicidade de escolher, com muito cuidado, o varão, que será em breve seu marido. E ela é de muita sorte, talvez porque tivesse morado no templo algum tempo, por encontrar um homem do porte desse. Ele é da linhagem de Davi, o rei cuja memória reverenciamos, como igualmente de Salomão. Entendemos que, para a vossa família, constituir-se-á grande alegria por participarem dessa união da família do próprio templo. Nós nos deslocamos de Jerusalém somente para vos trazer essa decisão e dar graças aos céus por ter premiado esta casa com essa misericórdia. Perguntamos-vos, pela jovem agraciada por Deus, nesta escolha. Ao que nos parece, ela não se encontra em casa. Eli estava espantado pelo que estava ouvindo da parte do sacerdote. Ana secou a garganta de emoção, pois não esperava aquela notícia. Eli acomodou os pensamentos e falou, sem poder esconder a sua admiração: Senhor, a nossa filha está visitando um familiar nosso em cidade próxima. Quando ela voltar, levaremos ao seu conhecimento o que trazeis de Jerusalém. E, por certo, dependerá dela o que acabais de anunciar. Roguemos a Deus que seja um jovem que esteja no seu destino. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos. O sacerdote, meio inquieto com a frieza de Eli e de Ana, disse com ideias impositivas: Acreditamos que ela, moça inteligente e consciente de seus deveres diante da sua própria paz, não deverá recusar uma escolha que lhe fizeram os sacerdotes que a protegem. Ser-lhe-á de muita paz, se aceitar, porque esse é o escolhido para ela. Caso contrário, a sua vida tomará rumos impensados com a maldição do nosso Deus, o Deus de todos os deuses adorados. Pedimo-vos para interceder, caso venha ela a não aceitar.
A recusa implica perseguição a toda a família, até a terceira e quarta gerações. E sabemos que vós não desejais isso para todos os familiares. Além de tudo isso, o príncipe da sinagoga nos enviou nesta missão importante para Maria e para o templo, para dizer que deseja casar todas aquelas ligadas à casa de Deus que não moram com as virgens. Ela deve casar-se com o escolhido, que se chama José ben Jacob. É homem honesto e trabalhador, fiel aos nossos mandos e de origem nobre, como já vos falamos. Eli, reconhecendo que a recusa seria um desastre para a família, mudou seu tratamento para com os sacerdotes, pedindo a eles que abençoassem seu lar e sua filha, e queria tomar todas as providências para que a jovem aceitasse a incumbência de consorciar-se com aquele que foi indicado pelos sacerdotes de Deus. Eles sorriram e ficaram à vontade. Eli e Ana serviram-lhes figos, mel e leite à vontade, e eles, agradecendo a hospedagem oferecida, despediram-se, sentindo a primeira etapa vencida, e partiram, tornando a abençoar a família, deixando recomendações para a moça, que se encontrava distante. O carro, dirigido por 2 serviçais, levantou poeira pelo seu deslizamento na estrada. Os sacerdotes, pelo exagero na alimentação, logo adormeceram, enquanto os servos incitavam os animais. Naquela noite, Eli e Ana não conseguiram conciliar o sono. Pensavam em sua filha e não se esqueciam da fraternidade dos essênios, principalmente de Pai Muni. Desejavam uma orientação a respeito da vida de Maria. José, muito sensibilizado, também passara noites de insônia, meditando sobre o que ouvira da boca dos sacerdotes acerca do seu casamento com uma moça que ele mal conhecia. A pressão era tanta entre o conhecido e o desconhecido que José decidiu viajar para o Monte Carmelo e falar com Pai Muni, ancião em que ele muito confiava desde seu ingresso na fraternal comunidade dos essênios. Como ele cumpria seus deveres para com a comunidade, podia pedir em sã consciência conselhos referentes à sua vida e à sua união com a jovem desconhecida de Nazaré. Já acostumado com as distâncias, para ele, aquela viagem foi uma distração. Junto aos sacerdotes, guardava segredo profundo de que pertencia à fraternidade. Era de seu conhecimento a revolta de alguns deles contra a comunidade dos essênios. No entanto, mesmo amando as 2 casas, o seu coração pendia mais para o lado de Pai Muni, pelo seu amor e pela sua doutrina baseada no bem, sem exigência alguma. Maria, chegando à casa, encontrou seus pais em acalorada conversação. Pediu explicação e ficou sabendo do ocorrido, sem denunciar alteração no seu modo de ser. Passou a meditar e teve a intuição, qual seus pais, de ir em busca de Pai Muni. Conversou com seus genitores e partiram, rumo ao Monte Carmelo. Era uma boa caminhada, no entanto, o costume fazia as distâncias se encurtarem e a natureza ajudava na sua esplendente beleza. Os caminhos floridos e os céus límpidos sugeriam grande esperança, e todos confiavam em Deus e nos anjos que se faziam sempre presentes. Pai Muni se encontrava recostado em uma cadeira, meditando sobre os acontecimentos presentes e futuros e como iriam se desenrolar. Pensava no Messias prometido e visualizava Maria de Nazaré no desempenho da sua missão, que certamente seria espinhosa. Entrou em profunda meditação, passando a orar. Senhor, fazei de nós instrumentos benfazejos. Não nos deixeis cair sem forças para levantar. Não consintais que usemos o verbo sem amparo para fazer o bem. Ajudai-nos a compreender o que ainda não conseguimos alcançar pelas nossas inferioridades. Divina luz, abençoai nossos esforços de cada dia, para que possamos sentir a luz que vem em direção à terra. Os que compõem a fraternidade, Senhor, são muitos. Que eles se tornem uma unidade, com os mesmos pensamentos e com os mesmos ideais.
Não deixeis que se operem mudanças nessas almas, que não sejam para melhorar no discernimento, na caridade e no amor. Sei que já me encontro com as forças faltando, mas caso seja da vossa vontade que eu fique na terra, até a chegada do vosso Filho amado, aquele que vem restaurar todas as coisas e cumprir todas as profecias em vosso nome, que meu coração só pare na terra depois de vê-lo, continuando a pulsar na eternidade. Não desejo diretamente bênçãos para mim, que não as mereço, mas para todos os essênios que se encontram espalhados por todo o mundo, plantando as sementes do bem, na certeza de que esse bem prepara a terra para receber o sol da verdade, enviado por vossas mãos generosas. Eu vos peço, Senhor, para Maria, a vossa escolhida para o grande evento que a terra jamais presenciou, que ela tenha a proteção por onde andar, que seus passos sejam guiados por vossos anjos e que a sua boca irradie a luz, dissipando as trevas dos caminhos das criaturas. Também vos peço pelos inimigos da luz. Sei que eles não sabem o que fazem na perseguição do bem, que os torna melhores, e por isso vos peço um tempo para que eles conheçam o amor. Nesta casa que é vossa, fazei de mim o vosso servo, ainda que o menor de todos. Que a luz da vida seja a luz do meu coração, irmanado com a minha cabeça, direcionando os meus pés para a paz de todas as criaturas do mundo. Aqui, deitado, com poucas forças para me levantar, sinto-me feliz e beijo o ar, como se estivesse beijando a vossa face de luz. Lágrimas brotavam dos olhos cansados do grande homem, empenhado em dirigir a fraternidade dos essênios do Monte Carmelo. Enquanto isso, os sacerdotes do imenso Templo de Davi e Salomão liam os pergaminhos do Velho Testamento, buscando relembrar as profecias e a história do povo judeu e dos patriarcas que os iluminaram. Os essênios, nos montes, quase invisíveis pelo silêncio, estudavam a contraparte, se assim podemos dizer, do livro santo, nos esconderijos que lhes oferecia a própria natureza, como sendo os verdadeiros ensinamentos do próprio Moisés e daquele que organizou a fraternidade, seu irmão, Essen, que ficou igualmente na qualidade de guia da fraternidade. Fixando os olhos espirituais no peito de Paimoni, via-se bater outro coração que não era o muscular, mas um coração de luz irradiando-se por todo o corpo, levando socorro para todo o mundo celular já em certa decadência. Ao proferir a prece, jatos de claridade desprendiam da boca benfeitora de Paimoni, a irradiar em todo o ambiente, enriquecendo o ar do templo e se consubstanciando em alimento espiritual para os que chegassem em busca de conforto. Saindo do estado da oração proferida, Paimoni escutou o tilintar acertado como senha dos essênios quando chegavam de viagem para ingressar no templo. Ele se levantou, caminhou com dificuldade em direção à porta, encontrando, na posição característica da sua humildade, José ben Jacob, ansioso para falar com o iluminado ancião. Pedindo licença, José beijou com ternura aquelas mãos enrugadas. Fazendo-o entrar, Paimoni disse-lhe com carinho: "Quais os ventos que te trouxeram por estas bandas antes do dia acertado para a tua volta?" José respondeu apreensivo: "Paimoni, peço a tua bênção." Levantando a destra em sua direção, o velho disse com alegria no coração: "Ela te é dada, em nome do Todo-Poderoso, meu filho." Sentindo-se aliviado, José pediu licença para dizer o motivo por que estava ali. "Paimoni, o que me trouxe aqui foram os novos acontecimentos. Sabes que sempre trabalho por amor no Templo de Jerusalém. Faço lá humildes serviços, como é de conhecimento de todos. Há dias fui chamado por alguns sacerdotes que me comunicaram que, em reunião especial, sob a liderança do sumo sacerdote, ficou acertado que eu deveria casar-me. Deliberação quase profética, conforme me disseram. Fiquei assustado e lembrei-me logo de ti. Careço de orientação. Por que uma reunião dos sacerdotes para essa deliberação sobre a vida de tão humilde servidor? E não ficou somente nisso. Eles escolheram uma virgem do templo para a consolidação do meu consórcio, mas ainda
Não conheço tal moça. Como devo proceder? Pai Muni, soltando o pensamento em todas as direções, já acostumado a viajar em busca de segredos, deixou um leve sorriso aparecer em seus lábios, e seu coração lhe confirmou, na suavidade do seu ser, que era realmente a moça de Nazaré. Os sacerdotes estavam tentando abafar a luz que nascera naquela aldeia, procurando desviar a missão divina da Virgem, colocando-a em uma missão humana. Alguns pensamentos mais surgiram em sua lúcida mente. Voltou a olhar firmemente para José, ouvindo-o com paciência. Aproximando-se mais do ancião, José lhe falou agitado. Pai Muni, o nome da moça, a sua voz, tornou-se embargada, e Pai Muni acrescentou: a moça, a linda moça, é Maria, de Nazaré, não? José, na emoção que lhe era própria, respondeu, alterado: isso mesmo, como o senhor sabe? Mas não quis a resposta, por saber que aquele ancião sabia de muitas coisas sem que alguém lhe as contasse. Já um pouco confortado, indagou com interesse: o senhor já a conhece? Quem é essa moça de Nazaré, de cuja vida os sacerdotes sabem tanta coisa? Pai Muni, consertando devagarinho o corpo na improvisada cama, falou com simplicidade e sabedoria. José, meu filho, se as cogitações superiores te escolheram, não deves recusar a mão desse anjo que veio à terra somente para amar. Conheço a menina, que já faz parte de meu coração, e que Deus a abençoe para sempre. Se Deus está te apontando para ser o companheiro de Maria, deixa desabrochar em teus sentimentos as flores da alegria. Se esqueceres que, para tanta felicidade, o mundo vai te cobrar caro, encontrarás somente espinhos nos caminhos por onde passares. Prepara-te, prepara-te. Em momento algum, dá vazão aos sentimentos inferiores, porque a beleza que irás observar por fora naquela moça é muito maior por dentro. Ela será a luz do teu caminho, eternidade afora. Não deves regozijar-te por vaidade entre os teus companheiros, mas regozija-te por receberes a misericórdia, de modo que os teus passos sirvam de muitas experiências para a tua alma. Os sacerdotes de Jerusalém, pelo impulso da maldade para com Maria, colocando-a em direção a um lar constituído para gerar filhos, servem de instrumentos para o cumprimento de certas profecias. Procura orar e servir, confiar e trabalhar com a mais alta sinceridade, tendo a certeza de que Deus se comunica com os homens por meios que, por vezes, desconhecemos. Tenho muito a te falar e deves ouvir-me com atenção, pois precisas preparar-te para uma grande responsabilidade. No entanto, se não encarares isso com muita seriedade, serás tirado do caminho da luz e lançado às trevas, por não compreenderes o valor de quem vem para ensinar, pelo exemplo, o amor verdadeiro. Ora e espera, confia e trabalha, para que não sejas um lutador contra os desígnios de Deus. José, que permanecia de cabeça baixa quando viu que Pai Muni tinha terminado a sua sábia fala, levantou-se humildemente e pediu licença, saindo para os fundos do casarão à procura de afazeres, pois este era o seu costume, o de aproveitar sempre o tempo em serviço útil. Pai Muni, meditando no que poderia ser a vida de Maria, em que não poderia falhar a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem, deu sequência a intermináveis ideias, mas sempre confiando em que, para Deus, tudo era possível. Levantou-se devagarinho, porém cheio de energia. Foi em direção à pequena cachoeira, onde as águas cantavam ao encontro de uma grande pedra trabalhada, e pôs-se a escutar a harmonia da natureza. Deixou o bastão ao lado e estendeu as mãos, buscando o líquido divino para refrescar a própria cabeça. Bebeu daquela água e sentiu uma serenidade indescritível no coração, falando com segurança: Meu Deus, vós que fizestes tudo na criação e destes aos seres, dos insetos aos anjos, meios para viverem e serem felizes. Vós, Senhor,
De nada esquecestes na idealização das coisas e nos criastes também com toda a perfeição. Creio que não faltem as bênçãos para nossa menina de Nazaré nesses momentos de decisão. Amparai-a, Senhor, eu vos peço, que tudo de bom que porventura estiver destinado a nós, que seja dado a ela, pois sentiremos o maior prazer na continuação da vida. Vós bem sabeis que estamos trabalhando, e é de vosso agrado que limpemos as veredas para a luz se fazer na terra, sendo Maria o canal dessa luz. Que a vossa paz seja a paz daquele coração de mulher. Ia voltando para o seu descanso, mas notou que alguém pegou em seu braço com suavidade. Olhou para o lado com carinho e os seus olhos brilharam mais do que de costume. Era um ser angelical, todo envolto em luz, que se mostrava quase visível, amparando-o até o leito e dizendo com serenidade: Não te preocupes com o que deve acontecer. Se Deus fez tudo o que existe deve obedecer à sua magnânima vontade. As profecias deverão ser cumpridas e o Messias deverá nascer de uma virgem. Essa virgem é Maria de Nazaré. Se achas difícil alguma coisa, para o Senhor não existem dificuldades, pois Ele é a solução de todos os problemas. O cumprimento das profecias que todos nós aguardamos não significa escolha de raças nem linhagens de reis, que para Deus não tem a mesma importância. É para que a mensagem seja mais aceita no seio dos próprios judeus, pois eles fazem parte da raça mais endurecida da terra. A vinda do Messias, no meio deles, representa a misericórdia de Deus, porque são muito doentes dos sentimentos. No entanto, a sua luz não ficará somente na Judeia, pois ela é qual o sol, brilhará em todo o mundo. Este homem deverá ser o companheiro de Maria e não o pai do Salvador. Não perguntes como, o tempo mostrar-te-á como deve ser. Ajuda-nos no que puderes, para que a tua parte seja feita. A Virgem de Nazaré continuará sendo virgem antes e depois do divino parto. A maledicência irá confundir a ideia de muitos, mas a verdade sempre vence, porque a verdade é Deus presente onde quer que seja. Maria está chegando à tua procura. Recebe-a. A família dela está aflita com os acontecimentos. Dá-lhes a água da vida para beber e basta. Adeus. Pai Muni estava radiante de contentamento. Não se assustou por já ter ouvido tais entidades muitas vezes, orientando os rumos da fraternidade. Renovado de ideias, esperou tranquilamente a chegada de Maria com seus pais. Daí a instantes, bateram à porta. Era Maria com seus pais, que estavam apreensivos com os acontecimentos. Maria, porém, permanecia tranquila. Confiava nas deliberações do céu. Foram levados até o ancião, que os recebeu com muita alegria. Tanto Maria como os pais lhe beijaram as mãos venerandas com respeito e carinho, e todos respiraram à vontade, sentindo grande segurança no que tinham a dizer. Eli, depois de tomar alguns goles de água que um dos terapeutas lhe ofereceu, pediu licença ao respeitável orientador e falou com esperança. Pai Muni, eu e Ana estamos preocupados com os novos acontecimentos. Não sabemos o que pensar sobre tão intrincado assunto que os nossos corações alarmou. Não obstante, não sabemos se o de Maria, nossa filha, procede do mesmo jeito. Queremos tua valiosa opinião. E narrou toda a história para o conselheiro, que permanecia de bom humor, ouvindo tudo silenciosamente, por já saber de antemão todos os fatos e a verdadeira solução para que se cumprissem as promessas do Senhor. Pai Muni olhou para Maria em atitude de abençoar aquele anjo de Deus pelos sentimentos desprendidos do seu coração. Olhou em seguida para Ana, tranquilizando-a na suavidade dos seus ideais. E buscou Eli, na confiança que Deus lhe deu pelos inumeráveis evos de experiência. Em seguida, disse: Meus filhos, não perturbeis os vossos corações por simples acontecimentos que a natureza organizou. Todos os fatos são regidos pelas leis de Deus.
Nada acontece por acaso no mundo e em nós. Nada existe alterado na criação do Todo-Poderoso. O que tem de ser, há de se notar. Sei o que pensais sobre a vossa filha. As profecias estão certas e, principalmente, a do nosso grande Isaías, que nos fala detalhadamente sobre o Messias. As nossas deduções sobre a sua chegada é que muitas vezes não refletem a realidade, porque a interpretamos com as cores que aprendemos no mundo em que vivemos. As leis são as mesmas para todos, do verme aos anjos. No entanto, a evolução nos capacita para recebermos mais ou menos das mãos benfeitoras de Deus. A inteligência que já conquistamos nos ajuda a extrair da água e do ar algo mais que o animal ainda não percebeu. O que desespera o homem comum em nada altera uma alma iluminada. O que acabais de dizer nos parece ser trama das sombras. Todavia, passa a ser segurança para os caminhos da nossa filha do coração. Deus pode fazer expressarem-se até as próprias pedras, se for do seu agrado, quanto mais uma virgem ter filho. Abre nota. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus, capítulo 3, versículo 9. Fecha a nota. Não altereis vossos sentimentos com o que o Senhor está fazendo, que Ele sabe o que faz melhor do que pensamos. O que tenho a dizer é que Maria deve se casar com o varão indicado pelos sacerdotes, pois essa indicação não vem deles. São apenas instrumentos da vontade do Senhor e os anjos que nos cercam estão velando por todos nós, e principalmente nossa querida Maria, na função do grande acontecimento jamais visto na terra. Acalmai-vos e entreguemos a Deus as nossas próprias vidas, confiando nele e em nós, na direção do dever a cumprir. Ele e Ana ficaram aliviados com a fala de Pai Muni. Maria meditava, ouvindo as verdades. José, que já fizera algumas das suas obrigações no templo, vinha à sala trazendo suco de frutas moídas com bolinhos de mel. Ao penetrar na sala espaçosa, colocando os olhos nos visitantes, assustou-se, quase perdendo a noção de onde estava. Tirou a vista de Ana e Eli e deparou com os grandes olhos de Maria, onde o azul se parecia com o próprio céu. Seu coração disparou. As pernas denunciavam emotividade desregrada. Foi amparado por outro companheiro que serviu aos presentes a leve refeição. José quis sair para respirar melhor nos fundos da rústica edificação, no que foi impedido pelo ancião. Meu filho, desejamos que fiques para ouvir algumas coisas que interessam muito ao teu coração. Não te perturbes, pois a vida é assim. Há momentos em que nos sentimos mal pelo bem que nos é dado receber. O homem da fraternidade legítima, que servia de ponte para altas conversações entre os destinos das duas criaturas, para o bem da humanidade, falou com estima aos visitantes. Este, apontando para José, é José ben Jacob. É um dos companheiros desta casa que trabalha para o bem comum como terapeuta iniciante entre a coletividade e respeita, como lhe é pedido, no silêncio, onde o bem é estendido. Ele também coopera no Templo de Jerusalém, dentro da humildade que é peculiar ao seu modo de ser. É da linhagem de Davi, que assentou a base da grande casa dos judeus, obra que seu filho Salomão concluiu. Virou-se em seguida para José, que ainda não tinha controlado a emoção, e disse com carinho: José, meu filho, esta família é de Nazaré, a nossa querida aldeia que Deus abençoou com a alegria e com a abundância da lavoura. Esta moça é a nossa querida filha do coração, Maria, que esteve alguns anos na escola do Templo de Jerusalém, servindo ao Senhor. Quando o pai Muni acabou de falar, José, que permanecia em pé, não aguentou. Foi empalidecendo de tal maneira que seu companheiro lhe trouxe um banco onde ele pôde recompor-se da emotividade. Muito pálido, acenou a cabeça cumprimentando e falou com voz sumida. Tenho muito prazer em conhecê-los e ainda muito mais por ser nesta casa que nos encontramos por misericórdia de Deus. Pai Muni
é para mim um verdadeiro pai, que compreende todas as nossas deficiências e nos ajuda sempre a entender os melhores caminhos que nos esperam. Eu peço desculpas a todos pela minha ineficiência. Ainda tenho muito a aprender no trato com as pessoas. Peço desculpas. Ele e Ana sentiram imediatamente o drama emotivo de José e sentiram afeição por ele, reconhecendo imediatamente que era aquele o futuro marido de Maria, escolhido pelos sacerdotes. Notava-se que era bem mais velho que sua filha, porém, as diretrizes dos sentimentos eram as mesmas da família de Nazaré, o que, para eles, era o que valia. Respiraram aliviados, ganhando confiança no destino da sua filha, que julgavam estar algo incerto. Maria se mostrava serena. Ouvia tudo, deduzindo o que poderia ser, mas sabia que Deus não erra, escrevendo na natureza humana as verdades da natureza divina. Viu em José o companheiro com o qual poderia consorciar-se, objetivando mais uma missão e não propriamente um casamento nos moldes da terra, com as exigências humanas. Era consciente de seus deveres perante Deus e a sua consciência. Pai Muni olhou para Maria, sentindo-lhe a grandeza d'alma, e disse com mansuetude: Maria, minha filha, que dizes dos fatos surgidos pelas bênçãos de Deus? Ela, fitando o ancião do amor, respondeu com discernimento: Vejo em tudo a vontade daquele que nos criou. Tudo o que sucede são lições que deveremos aproveitar com serenidade e paciência, com amor e coragem. Deus desconhece o impossível, senão, ele não seria Deus de bondade e de amor. O nosso coração se alegra cada vez mais quando notamos o cumprimento das profecias anunciadas, e agora noto, com mais propriedade, como Deus escolhe para nós os caminhos por meios tais que a própria natureza nos protege. Devemos aceitar sem alarde e sem injuriar os fatos. Acho que estamos todos bem e sinto iniciar-se mais um passo nos nossos ideais, com as bênçãos de Deus a todos nós confortando. Peço a Pai Muni para sempre velar por nós, nas nossas lutas, que entendo serem muitas e intensas. José, por mais que quisesse tirar os olhos de Maria, não tinha outro gesto. Não desconcertava a moça, por esta se encontrar acima dos gestos humanos. O coração de José parecia que enlouquecera dentro do peito, como um pássaro que, pela primeira vez, fora preso em gaiola. Pai Muni falou ao casal e a Maria sem delongas. Não queria esconder os sentidos das suas palavras, e assim o fez. Amados amigos, que estimo do fundo da alma, quero vos falar abertamente, como se estivéssemos cantando a canção da verdade. Este é o nosso José ben Jacob, que muito nos serve nesta casa, como já vos falei, e também ao Templo de Jerusalém. É esse mesmo José que os sacerdotes escolheram para ser o futuro esposo de Maria, a nossa estimada filha do coração. Esta é a vontade de Deus para conosco. Se viestes em busca de algo que vos orientasse, esta é a minha palavra. Que José faça parte da vossa família, ele, como genro de um lar que muito amo e do qual me considero também participante. Virando-se para José, acomodou os olhos mansamente em sua direção e falou com dignidade: José ben Jacob, se achas que não mereces o que vem para o teu caminho, agradece a Deus a misericórdia e sê grato pelo que podes receber, como oportunidade de crescer para o Senhor, pois tudo isso que tens em mãos tem um preço: a renúncia, o perdão, o trabalho, a obediência, o amor, que deve ser vividos em todos os teus passos. Serás, de momento para outro, agredido nos teus direitos de homem porque, acima deles, existem e vibram os direitos divinos. A verdade prevalece enquanto não chega uma verdade maior. Se compreenderes o sentido da tua missão junto a esta que deverá ser a tua companheira e que está a caminho dos primeiros passos, terás a paz de consciência que há muito vens procurando. Educa mais todos os teus sentimentos e todos os teus impulsos, que desta vez não vieste para os prazeres efêmeros. Pergunta aos mais experientes
quais são os melhores caminhos da disciplina e procura trilhar por eles, sem vantagens para a inferioridade. Não reclames, nem abuses da liberdade. Cada vez que te for dada a oportunidade de corrigir-te, agradece aos céus e pede mais corrigenda. Se estás trabalhando ou vais trabalhar, limpando as veredas para o grande mestre da fraternidade universal, não podes alimentar outra ideia que não seja a do amor, na pureza que te compete viver. Enquanto existir esta casa, que tem os mesmos objetivos da nossa conversa, as suas portas estarão abertas para todos vós, para que se cumpram as profecias de todos os anunciantes da vinda do Messias. Sê fiel, meu filho, em todas as circunstâncias, e amigo, em todos os momentos. Continua a trabalhar como vens fazendo, para aliviar os enfermos aonde quer que fores, sem nunca esqueceres que o silêncio é de grande ajuda para os bons sentimentos. José não sabia o que fazer diante do ancião da fraternidade. Chorava sem parar. Buscou as mãos de Pai Muni e beijou-as, enternecido, mas diferente das outras vezes. Encontrava-se ajoelhado, ato que fizera por impulso, por força do coração. Pai Muni passou as mãos em sua cabeça, agitada de felicidade, e disse com compaixão: José, os animais da terra nem sempre olham para cima, por não suportarem a luz dos céus, mas abaixam a cabeça em obediência ao comando da vida. Faze o mesmo. Obedece às diretrizes do Todo-Poderoso, que serás feliz. Se desejas vencer, vence primeiro a ti mesmo. O velho Muni, na santidade irrefutável do coração, sentindo dentro d'alma uma alegria imensurável, deu um sinal já conhecido de todos os presentes da comunidade, e eles apareceram, cantando um hino alusivo ao amor. O ancião empalidecera por um momento. Quando o silêncio invadiu o ambiente respeitável do casarão, ele, com os olhos fixos em Maria, pegou o antigo bordão, que já fazia parte da sua própria vida, e o entregou a ela com um contentamento expresso no rosto, dizendo: onde existe amor, um bastão se transforma em flores, e essas em forças para a aliança de dois seres, eternidade afora. Maria, com os olhos umedecidos por ver e sentir a candura de seu pai espiritual, naquele gesto de profundo entendimento, recebeu o bordão com a graça que os céus lhe outorgaram e, em um momento de profunda reverência, beijou-o com toda a ternura do seu coração. Este, aos olhos de todos os presentes, transformou-se em um ramalhete de flores, a recender essências raras. A jovem de Nazaré apertou-o de encontro ao peito, sentindo o inexplicável no seu mundo interior. E a única manifestação que poderia expressar era somente através das lágrimas, em abundância. A intuição fê-la passar o ramalhete para sua mãe, e esta o passou para Eli, que o entregou a José, e este ao pai Muni. E todos choraram, agradecendo aos céus pela presença dos anjos naquela manifestação de amor. Depois de muito silêncio, alegraram-se com outras conversações, multiplicando as esperanças dos caminhos a seguir. E o cajado retornou ao seu estado anterior. Combinaram entre si que José poderia começar a frequentar a casa de Eli e Ana, em um entrelaçamento de mais profunda aliança, na confiança de que o céu pudesse consolidar os seus compromissos. José havia sido escolhido, no plano espiritual, para fazer parte desse abençoado projeto, porque estava pendente, nas dobras do tempo, uma dívida para com o abençoado espírito Maria. Ao tomar conhecimento do projeto, ela se recordou dele e se propôs dar-lhe a chance de apagar a marca do passado longínquo. Localizado, aturdido diante do mensageiro que lhe transmitia o convite, sem alcançar a profundidade da tarefa, mas premido pela consciência aflita, José aceitou a redentora oportunidade. Passada aquela fase reencarnatória, José carregou consigo um sentimento tão profundo de gratidão a Maria que, a cada reencarnação sua, independente do aspecto religioso, manifesta eterna reverência a esse nome, cuja simples pronúncia
o faz estremecer de emoção. Por gratidão e atraído como que pelo magnetismo iluminado de Maria, ele permanece ligado a ela como uma saudade profunda fixada na sua órbita angelical, como se fosse a lua em torno da Terra, e ele, a cada reencarnação, mais se liberta dos aspectos materiais, pois a renúncia já é, para ele, uma conquista alcançada. Todos os templos dos essênios foram avisados do achado divino de Pai Muni e eles passaram a trabalhar com mais intensidade para que o amor nascesse na terra e fizesse ambiente para o Messias anunciado. O Monte Carmelo ficou em evidência e recebia constantes visitas dos essênios de toda parte em busca de Pai Muni e querendo conhecer o futuro casal com maior interesse em admirar a Virgem por onde deveria passar e surgir na terra o sol espiritual. Em Nazaré, um grande aglomerado de espíritos encarnados e desencarnados aguardava, no divino intercâmbio de esperança, o dia em que deveria nascer o divino doador. José foi procurado novamente pelos sacerdotes, não para perguntar se ele aceitaria, mas para determinar o seu enlace com Maria de Nazaré. Os membros do Sinédrio não podiam esperar mais, com medo dos inimigos da comunidade, que poderiam lançar mão da inteligência da moça, por cuja vigilância sentiam-se responsáveis, e desacreditarem a organização milenária. José, já refeito das emoções, sentia-se como um pássaro livre, cantarolando nos seus afazeres. Já não fazia mais viagens longas, esperando o desfecho dos acontecimentos. Havia ido à casa de Eli e Ana, gostando imensamente do ambiente familiar. A imagem de Maria não saía da sua mente, sentindo-a como uma santa de Deus no seu coração esperançoso. Havia momentos em que era tomado por uma apatia poderosa, por reconhecer-se bem mais velho que a sua futura esposa e ter traços muito grosseiros em relação à ave de Nazaré. Explodia em seu peito uma certa sensação de inferioridade quando conversava com a sua futura consorte. Momentos depois esquecia, dizendo de si para consigo: isso não importa. Creio que, se for vontade de Deus, como acreditamos, certas diferenças não passam de sustos naturais do próprio destino. O que devemos fazer é confiar no Senhor. Os essênios do Monte Tabor criaram uma meditação em hora certa para sustentar a tranquilidade em favor da vinda do Messias. Essa meditação era intercalada com orações. Onde estivesse um essênio, ao pôr do sol, ele se recolhia e orava em louvor aos céus pela bênção da vinda do Salvador. Intercruzaram-se pensamentos por toda parte, de amor e bondade, de compreensão e devotamento, de trabalho e perdão, para que a luz pudesse manifestar-se na terra em favor da humanidade. Os essênios tinham conhecimento de que o ar estava empestado de forças deletérias dos pensamentos dos homens, saldo das guerras, das invasões, da maledicência, dos assaltos e das perseguições, magnetismo inferior, dificílimo de ser carreado pelos ventos, por ser de ordem sutil, emanado de mentes em desajustes. De vez em quando, faziam peregrinações sem manifestação pública, às margens do Rio Jordão, atraindo pelos pensamentos essa escória mental da coletividade, fazendo com que ela fosse absorvida pelo rio sagrado, instrumento de limpeza, e este despejava a sujidade no mar morto, que destruía tais emanações pelo poder do cloreto de sódio ali existente em abundância. No momento dessa operação espiritual, grande quantidade de espíritos altamente adestrados que operava na higienização da atmosfera, principalmente na Palestina, a ela assistia com carinho. Pai Muni quase não se levantava mais da cama, porém nunca reclamava. Era visto sempre pronto a doar o seu costumeiro sorriso e a conversar, dentro de uma extraordinária simplicidade cheia de sabedoria. Eram famosos os seus conselhos, e muito mais admirado era ele pelos seus exemplos. Certo dia, quando alguém lhe falou que o sol já se punha,
levantou-se do catre devagarinho, sorrindo para a natureza, e se pôs de joelhos, encostado na cama, passando a orar. Deus de ternura, de amor e sabedoria, perdoai nossas deficiências por não podermos fazer mais do que já fazemos, perdoar mais do que perdoamos, aprender mais do que aprendemos, dar exemplos de confiança mais do que já damos, servir mais do que servimos, trabalhar mais do que trabalhamos, compreender mais do que compreendemos, ajudar mais do que estamos ajudando, abençoar mais do que abençoamos, nos corrigir mais do que nos corrigimos, sentir mais alegria do que sentimos, amar mais do que amamos. Sabemos que tudo o que fazemos por obrigação, nada representa, pelo tanto que recebemos da vossa dadivosa luz que nos bafeja todos os dias. Abençoai, Deus de amor, neste momento, todos os nossos companheiros, onde eles estiverem, para que aquele que haverá de vir possa encontrar alguns sinais dos nossos esforços. Não podemos, neste momento, nos esquecer de Maria de Nazaré, e vos pedimos, de todo o coração, que os benefícios que resultarem desta oração lhe sejam entregues, ajudando-a a ser ela mesma diante de seu dever, na sustentação da sua consciência. Não podemos nos esquecer igualmente da humanidade, e que algo de nós seja disseminado pelo mundo inteiro. Amém.